Bom dia, então agora nós vamos dar início à nossa aula e o tema hoje é como construir o diagrama de Pauling, tá? Então vocês vão precisar decorar esse diagrama? Não, tá? É importante que vocês saibam como construir o diagrama, porque lá no vestibular ou no Enem, às vezes o diagrama não possa aparecer, mas tem alguma questão para vocês fazerem a configuração eletrônica ou descobrirem a camada de valência daquele determinado átomo, ok? Então, a primeira coisa, vocês vão enumerar de 1 a 7. Por que de 1 a 7? Porque são a quantidade de camadas que a nossa eletrosfera tem. Então, enumerando de 1 a 7. Depois, nós vamos ter um macete de vestibular de como construir esse diagrama. Então, nós temos sem pão dá fome. Nós vamos construir a frase aos poucos, olha só. O S significa 100. Então, 100. No segundo, sem pão. Terceiro, sem pão dá. E o quarto, sem pão dá fome. Certo? Então, vamos lá, ó. Sem pão, sem pão dá, sem pão dá fome. Certo? Professor, e as demais camadas? Agora eu vou repetir ao contrário, ok? Sem pão dá fome, sem pão dá, sem pão, ok? Então, esse para construir o diagrama de acordo com as camadas e os subníveis, S, P, D e F. Agora, vamos completar com a quantidade de elétrons que cada subnível consegue suportar. Então, todo subnível S pode ter até 2 elétrons. Subnível P, 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons. E subnível F, 14 elétrons, ok? Professora, como que eu vou seguir com esse diagrama? Então, nós vamos seguir sempre na diagonal. Olha só, nós vamos cortar esse diagrama na diagonal. Então, 1S2. Depois do 1S2 é o 2S2. Depois do 2S2, 2P6. Quem é depois do 2P6? 3S2. E assim nós vamos seguir, ó. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2. 4D10, 5P6, 6S2. Percebam que sempre estamos seguindo na diagonal. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. E o último, 5F14, 6D10, 7P6. Ok? Obedecendo às regras. Primeiro, sempre verificar a quantidade de elétrons que um átomo possui. Ok? Se ele é nêutron, se ele é cátion ou se ele é ânion. Distribuir conforme a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, por que nós devemos seguir na diagonal com esse diagrama? Porque nós seguimos de ordem crescente, ou seja, o 4S2 possui mais energia do que o 3P6. O 3D10 possui mais energia do que o 4S2. Por isso que nós vamos sempre seguir assim, ó, na diagonal, para poder fazer esse diagrama, ok? E o terceiro, não exceder 8 elétrons na última camada. Então, na última camada, ou camada de valência, nunca pode ter mais do que 8 elétrons. Por quê? Porque devido à regra do octeto. Então, todos os átomos devem ficar com 8 elétrons na última camada, ok? Ou menos do que 8. Menos que 8 pode, mais do que 8 não pode. Analisando os átomos. Como que eu sei que o átomo é neutro? Ele não tem nenhum sinal em cima, tá vendo? Então, quando o átomo não tem sinal em cima, significa que o número atômico dele é igual à quantidade de prótons e elétrons, certo? Então, ali, por exemplo, o sódio, Na. Número atômico 11, prótons 11, elétrons 11. No íon cátion, é esse que tem o maisinho aqui, ó. O mais significa que ele perdeu elétrons e ele virou um átomo positivo, ou um íon positivo, ok? Professora, então quantos elétrons esse íon vai ter?
Se ele tem número atômico 19, ele vai ter 19 prótons. Como ele perdeu um elétron, ele vai ter 19 menos 1, 18 elétrons, ok? E o íon ânion é quando ele ganha elétrons. Então, por exemplo, no flúor, se ele tem número atômico 9, significa que ele tem 9 prótons. 9 prótons, mas ele ganhou mais 9 prótons e 9 elétrons. Mas ele ganhou mais um elétron, então significa que ele fica com 10 elétrons, ok? Então, quando for fazer a distribuição, ficar atento se ele é neutro, cátion, ou seja, se ele perdeu, ânion, se ele ganhou, ok? E quanto ele perdeu e quanto ele ganhou. Porque aqui, nesse caso, maisinho significa 1. Eu posso ter mais 2 ou mais 3. A mesma coisa aqui, menos 2 e menos 3. Agora é a vez de vocês, ok? Vocês vão realizar as páginas 21 até a 24 do caderno de atividades. Terminando, já pode ir mandando para a professora, ok?